Olá, seja bem-vindo à rede de ensino CETEPS. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso Técnico em Condomínio, e o nosso componente curricular de hoje é sobre gestão organizacional. Hoje nós vamos abrir o capítulo 3 da nossa apostila, que fala sobre a visão sistêmica e alinhada das práticas nas diferentes áreas da gestão organizacional ou da administração em condomínios. Então vamos lá. Quando a gente fala de administrador de condomínio ou administradoras de condomínio, essas são geralmente empresas que são de pequeno porte, ou no máximo médio porte, ou que são de estrutura familiar, certo? E elas possuem uma estrutura organizacional para realizar todos os trabalhos administrativos de forma muito similar, pois a gente fala sobre a entrega do produto. O produto que essas administradoras, elas entregam para o condômino é o mesmo em muitos casos, certo? E principalmente pelo fato da maioria das empresas usarem o mesmo software de administração de gestão de condomínio. Ou seja, quando você olha um relatório de um condomínio e o relatório de outro condomínio, eles são bastante similares, certo? Embora sejam clientes diferentes. Dentro da estrutura organizacional de um condomínio, de uma administração de condomínio, a gente pode ter as seguintes áreas aqui descritas, certo? Então vamos lá, a gente tem o administrador administrativo, nós temos o departamento financeiro, o departamento pessoal. Normalmente o departamento jurídico, por ser uma área específica, com habilidades específicas, ela é um departamento que é terceirizado, ou seja, na eventualidade da necessidade de uma prestação de serviços jurídicos, procura-se um advogado, correto? Temos também a área de contabilidade, áreas de expedição, aí a gente tem a área de condomínio, certo? Isso aqui, a área de condomínio é uma sub-área, ou seja, a gente tem o gerenciamento do condomínio, a cobrança e os suprimentos. A parte de engenharia, normalmente, elas vêm em empresas de maior porte, certo? Que tem o seu engenheiro que vai avaliar todas as necessidades que o condomínio vai ter para desenvolver dentro daquela área. Quando a gente fala da área de contabilidade, qual é a função, qual é a descrição da área de contabilidade? A área de contabilidade, ela tem como função controlar recebimentos, retorno das informações de banco em relação a pagamentos de boletos emitidos para pagamento de condomínio. Ela também controla as contas pagas no banco, água, luz, todos os serviços que são utilizados dentro do condomínio, eletronicamente ou via malote, certo? Via papel, bem como os pagamentos feitos em carteira, pagamentos de funcionário. Responsável pelos assuntos fiscais, como retenção de impostos, de prestadores de serviços, entre outros. Com essas informações sobre as receitas, ou seja, todo o dinheiro que entra no condomínio e as despesas, todo o dinheiro que sai do condomínio para pagamento e os devidos documentos comprobatórios, elaboram-se os relatórios contábeis, os quais deverão ser organizados em conjunto com os documentos pagos em uma pasta, o qual será entregue ao condomínio, configurando assim a prestação de contas, tudo que foi recebido e tudo daquele dinheiro que foi utilizado. Então a gente tem o setor de contabilidade. Quando a gente fala do setor de departamento pessoal, dentre as principais funções do departamento pessoal, é ele que é o responsável pela seleção, contratação e treinamento dos funcionários dos condomínios. Além disso, ele fornece a escala de trabalho do quadro de funcionários do condomínio, é o departamento pessoal que controla o vencimento de férias e, principalmente, realiza cálculo da folha de pagamento, bem como os encargos gerados por essa folha de pagamento, INSS, FGTS, 13º e assim por diante. O departamento pessoal, ele também realiza outros cálculos relacionados aos funcionários, como férias, rescisão do contrato de trabalho, indenização de horas extras, entre outros, certo? Então, ele que faz todo esse controle do pessoal. O setor de expedição, ele é um setor bem enxuto,
é um departamento que controla todos os documentos captados. Então é ele que pega os boletos de água, luz, telefone e assim por diante, e que são captados nos condomínios, caso a gente tenha só apenas o boleto impresso, e ele também é responsável pela entrega de todos os documentos da empresa, ou seja, tudo aquilo que sai da administradora para o condomínio, certo? Sob a responsabilidade da expedição desse departamento, a gente encontra muito dos motoboys, certo? São eles que levam e trazem toda essa documentação. Eles podem ser, dentro da administradora, prestadores de serviço terceirizados, ou eles podem ser empregados da administradora, certo? Com relação ao setor de processamento de dados, esse departamento ele é responsável por toda a inserção de informação dentro do sistema de administração do condomínio, certo? E na maioria das informações que necessitam ser imputadas. Além disso, este departamento ele engloba o departamento de contas a pagar e, dessa forma, trabalha em perfeita sintonia com o financeiro. É ele quem alimenta o sistema com todas as informações, ou seja, quanto que eu tenho que pagar para cada funcionário, quanto de luz foi pago e assim por diante. E aí, ao fim de cada mês, a gente tem a demonstração. Condomínio, lembrando, condomínio ela é uma sub-área da empresa, da administradora, certo? A qual engloba 3 departamentos de front office. Quando a gente fala de front office, são aqueles escritórios, aqueles departamentos que lidam diretamente com o cliente. Então vamos lá. A gente tem o primeiro departamento, que é a gerência de condomínio, ou seja, a gerência de condomínio, ela é responsável pelo atendimento de todos os condôminos, bem como dos membros do corpo diretivo, ou seja, você que é condômino, tem algum problema com a sua conta, acha que o gás veio a mais ou qualquer coisa, você entra em contato com esse departamento. Além disso, são responsáveis pela gestão financeira e administrativa dos contratos, sempre tomando de decisões dentro da legislação específica com o aval do síndico, seja ele o síndico natural, uma pessoa que seja síndica e moradora daquele prédio, ou síndico profissional. Aí a gente tem o departamento de cobrança, certo? O departamento de cobrança é aquele responsável pela cobrança amigável dos inadimplentes, as pessoas que estão atrasadas com o seu condomínio, e pela supervisão dos advogados de cobrança quando estes forem terceirizados, recebendo relatórios desses para poder fornecer aos síndicos informações sobre o andamento das ações. O setor de cobrança ele é muito importante, porque um condômino que atrase faz com que pese muito dentro do condomínio, porque o que acontece? Você acaba tendo que retirar do seu fundo de reserva para cobrir contas que deveriam estar ali sendo feitas por todos, rateadas por todos de forma igual. Setor de engenharia. Esse setor, ele é feito dentro de empresas que são maiores, administradoras maiores. Eles têm a função de orientar os síndicos sobre obras de manutenção, certo? Eles também podem fiscalizar obras quando assim forem contratados e realiza cotações e equalizações de orçamentos pela área de suprimentos sob sua responsabilidade. Então, toda a parte de quebração, vamos dizer, vou precisar fazer uma reforma, vou precisar fazer uma adequação, eu posso usar este setor aqui para dar um suporte ao condomínio. Ele também pode realizar relatórios de inspeção para gerar notificações ou mesmo conscientizar os moradores para aprovação de alguma obra em assembleia. Ou seja, o setor de engenharia, muitas vezes, ele é aquele que recebe, por exemplo, as indicações de adequação, seja ele do bombeiro, seja ele da Secretaria Ambiental, muitas vezes você precisa estar de acordo com isso, certo? E é ele que vai lembrar ou ele vai notificar o condomínio que precisam fazer adequações com relação à estrutura física do condomínio. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigada pela presença e até a próxima.